Maravilha. Eu preciso dos microfones dos convidados. Já está aí. Maravilha. Eu gostaria de convidar para sentar aqui na frente o professor Leandro, por favor. Professor Leandro. Professor Leandro é professor de teologia, tem um programa na Eco TV que fala a Bíblia para as Nações. Aí ele vai se apresentar devidamente daqui a pouco. Faz favor, professor. Muito obrigado pela presença, viu? Pastor Ricardo chegou? Pastor Ricardo, acho que vai dar cano na gente, pelo jeito. Nada do pastor Ricardo. Bom, gente, eu vou fazer a abertura aqui, agradecendo a presença de todos. Desculpa um pouco da bagunça aí da chegada, que um turno, quando junta com o outro, vira uma confusão. Eu agradeço vocês terem passado um pouquinho de calor aí, mas espero que vocês sejam confortáveis agora, né? Então, o debate... Por favor, pode entrar. Eu peço que puder fechar aquela porta lá, senão o ar-condicionado vai tudo embora, por favor. Agradecer a todos que estão participando desse evento, né? O evento Verdade Oculta. O debate vai ser uma coisa, não vai ser uma discussão, né? A ideia não é discutir, não é dizer quem tem razão, quem não tem. A gente vai respeitar os convidados, obviamente, ou convidado, né? Porque parece que o pastor Ricardo não vai vir, pelo jeito, né? E é uma exposição de ideias. Ou seja, o Rubens vai colocar o que vocês já estão acostumados a ouvir e nós vamos ter a versão das escrituras do professor de teologia sobre a conclusão que ele aprendeu, que ele foi ensinado, e aí o discernimento vai ser de vocês. No finalzinho eu vou chamar algumas pessoas da plateia para fazer uma pergunta com réplica do Rubens ou vice-versa, tá? Então eu peço para vocês respeito, muito cuidado com a pergunta, a gente não está aqui para atacar ninguém, né? Então vamos seguir as escrituras aí, amar-vos uns aos outros como... Opa, o som subiu. Então, essa é a ideia. Vamos aprender com essa palestra, com esse debate, tá? Acho que vai aqui? Acho que não. Tá bom, então. Rubens, tá pronto? O pessoal que está com o celular, põe no silencioso, no vibracal, né? E quando a gente começar o negócio aqui, vamos aproveitar o máximo que a gente puder, não é verdade? Quando o Rubens vem, eu vou ler aqui as regras do debate, tá? A Comissão de Debate estabelece regras gerais. O objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender suas ideologias e interpretações referentes às Escrituras Sagradas, Bíblia. Todos os convidados terão as mesmas condições e tempo de exposição. Não haverá qualquer privilégio dado a algum dos convidados de nenhuma hipótese. Caso haja, deve solicitar ao mediador a reparação por parte do convidado que protagonizou o entrave, ficando a cargo deste o atendimento ou não da solicitação, no caso que seria eu, né? O mediador deverá organizar, delegar a logística do debate, perguntas e a estrutura física demandada para tal evento. Requer equipe de filmagem, capturando a imagem e áudio com qualidade, com caixas amplificadas e som, e todos possam acompanhar o debate sem perder os mínimos detalhes. Será terminante proibido qualquer manifestação do auditório, né? O convidado terá o tempo dado à pergunta para inserir alguma fala sobre suas crenças, dando mais ênfase sobre sua denominação, e a pergunta será punido, né? Se ele resplandecer a sua denominação, porque a ideia não é, nós vamos discutir escrituras e não denominações, tá certo? Enfim, e nós temos uma série de regras aqui. Eu não vou ficar sendo chato de ler para vocês, mas eu peço para que vocês não interfiram no decorrer, né? Nem com aplausos, vamos considerar que seja um debate político. Não pode interagir, não pode gritar, não pode, enfim. O importante é a gente prestar atenção na resposta do nosso querido Rubens e do nosso querido convidado e amado professor Leandro, tá bom? Boa briga para os dois. Brincadeira. O pastor Ricardo. Subiu o som. Subiu.
Som. Subiu o som. Aqui também subiu. Fica lá na mesa. Som. Voltou. Maravilha, obrigado. Bom, gente, eu vou pedir para o professor Leandro se apresentar, né? Dizer qual é a denominação dele, o trabalho que ele faz, né? Junto ao programa Bíblia das Nações. Uma breve apresentação, por favor. Professor, se apresente, por favor. Seja bem-vindo. Pode pegar. Desce aí, vê se está tudo em ordem. Ok. Eu quero cumprimentar a todos com boa tarde. Meu nome é Leandro Fernandes de Souza, tenho uma esposa que está aí, Simone, dá um tchau aí, Simone. Simone, tem um amigo nosso, Everton, meu amigo, está aí com sua esposa André, dá um tchauzinho aí, Everton. E é um prazer estar aqui com os irmãos, quero dizer sem demagogia, é um prazer estar aqui. Agradecer ao Silvio pelo convite, pelo lembrete, muito obrigado. Agradecer ao Rubens também, já conheci mais, eu já tinha ouvido falar dele quando o Silvio me ligou, mas depois despertou a curiosidade e conheci pela internet. Deus abençoe. Inclusive ele nasceu lá mesmo, Rubens, em Nova Iguaçu? Eu nasci em Ipanema, Minas. Ah, tá legal. Eu moro em Nova Iguaçu. Eu tenho família materna lá em Nova Iguaçu. Conheço lá um pouco. Eu sou formado em teologia. Eu não digo que eu sou formado, porque a teologia para mim não tem fim, né? Estudei uma etapa da teologia, continuo estudando, e também na área de filosofia. Tento ganhar a vida como professor de teologia. Eu digo que eu sou um aluno privilegiado, porque o professor é o que mais aprende. Eles aprendem só comigo, eu aprendo com um montão de alunos. Então eu sou privilegiado. Eu sou um aluno privilegiado de teologia, também de filosofia, por licenciatura. Congrego na igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é dividida em alguns campos. Eu faço parte do campo de Mauá. Moro em Santo André, porém congrego no campo de Mauá. A Assembleia de Deus tem alguns costumes, dentro desses costumes tem alguns cargos. Eu exerço o cargo de evangelista na igreja, trabalho na área do ensino na igreja, e também nós temos um programa na rede RTV, programa Bíblia para as Nações, das 4 às 5 horas da tarde, aos domingos. Silvio, estou satisfeito com ele. Legal, muito obrigado pela presença. Vocês acham que é necessária a apresentação do Rubens? Não? Rubens, por favor, então, se apresente ao público. É um prazer estar aqui com os irmãos, com os amados, né? E aos que chegaram agora à tarde, que ainda não cumprimentei, eu cumprimentei com boa tarde. Na verdade, eu sou o quê? Um radialista, né? Vamos dizer assim, porque essa é a minha profissão. Eu trabalhei no rádio de 81 a 2008, fazendo todo tipo de programação, mas de 97 para cá foi especificamente futebol, né? Narrando futebol, tanto que eu já fiz várias transmissões de São Paulo, às vezes aqui e às vezes no AFTUB, né? AFTUB é você liga a televisão, aí dá um nome bonito para ninguém saber, né? E assiste pela TV e diz que está no estádio. Então já estive aqui algumas vezes de verdade, e depois quando a situação da emissora aperta, a gente faz pela televisão dizendo que está no local. Mas certo que eu estive várias vezes narrando futebol em todo lugar do Brasil. Então a minha especialidade profissional sempre foi rádio, fazendo a comunicação de rádio. No rádio foi que eu comecei a conhecer essas manipulações, né, que a mídia promove, que a mídia, vamos dizer assim, amplifica, né, porque a manipulação é feita pelo sistema, mas a mídia é que transforma a bombinha de São João numa bomba atômica, o estalinho de São João em bomba atômica. Então, a partir daí, eu preso ao rádio, poderia falar apenas o que convinha à emissora. Mas quando foi em 2008, que eu comecei a perceber que as coisas estavam caminhando de forma muito séria para o final, e eu decidi tomar uma posição. E aí passei a falar o que eu sabia, não mais na rádio, que lá eles não deixam, né? Mas pela internet, que é uma via de mão dupla. Qualificação profissional, a não ser radialista, né? E não jornalista. Jornalista faz faculdade, radialista entra pela janela, porque radialista começa a fazer rádio e depois vira profissional. Pelo menos era assim na minha época, né? Sem passar por faculdade. E esse é o caso meu. Eu nunca fiz faculdade em nenhuma escola, eu entrei na escola em 2009, escola comum,
Aí estudei até agosto, minha mãe se mudou porque estava muito mal de saúde e eu estudei depois mais 3 anos, supletivo. Então, meu estudo foi esse, foi 3 anos e pouco de escola. Parece que talvez seja por isso que eu não fui muito condicionado, né, ao ensinamento que o pessoal mostra no ensino secular, né, de formar o cidadão para ser escravo do sistema, isso de acordo com a visão que nós temos, né, da sociedade, escravo do sistema. Eu creio que é isso. Fora essa apresentação, não teria como amplificar mais nada ou melhorar, porque é só isso mesmo. Não tive muita oportunidade, não. O trabalho do Rubens, né, que é do Prepare-se, né, que é o que lançou todo... Vocês estão aqui por conta disso, né, um trabalho excepcional. E a nossa intenção é ampliar esse trabalho muito, mas muito. No final, eu vou dar as novidades que a gente tem pela frente. Eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas. O Jazz Witch, que é o nosso músico oficial do Prepare-se, né? Ele está com CDs à venda aí, gente, por R$5 do trabalho novo dele, né? Ele vai participar mais assiduamente agora com a gente em alguns projetos paralelos que no final eu conto para vocês. Enquanto eu vou falando do outro pessoal, o Jazz vai rolar um pouquinho da música deles aí para vocês ouvirem, para a gente começar o debate bem macio, bem gostoso, né? O Jazz vai fazer um somzinho para nós aí. E quem gostou do som, quem gosta da trilha sonora do Prepare-se, pode adquirir o CD na saída por R$5, tá? Só para dar um incentivo para o projeto que ele vem desenvolvendo, que hoje ele não é ligado a nenhuma gravadora, não é ligado a nada. Então o trabalho dele é realmente solo, né? Por favor, Jazz, pode rolar. Você me permitir, só porque foi o que trouxe o Jazz, convidei, né? Só dizer que o Jazz é conhecido meu de televisão e rádio há algum tempo. E agora que a PIP e a SOP e a ACTA estão em planos de ser concretizados, utilizar trilhas de outras pessoas torna-se um crime terrível. E aí o Jazz foi quem me presenteou. Então eu vou fazer umas trilhas minhas que ninguém vai poder dizer que pegou de alguém. Aí eu tenho usado essas trilhas nos DVDs. Quem acompanhou do penúltimo para cá já viu as três. Então, por minha verdade, convidar o Jazz para Pode soltar, Jazz, pode soltar. Vai soltando aí enquanto eu vou falando baixinho aqui. Essa ninguém conhece, né? É a lei do Chacrinha, né? Nada se cria. Gostaria também de agradecer, pode ir tocando, viu, Jazz? Gostaria de agradecer a presença do pessoal do MERD TV. Quem já ouviu falar do MERD TV? É o pessoal que invade os links da Globo, né? O pessoal tá lá, repórteres passam por cima com tudo e tal. Tá ali o Rodolfo, o careca doido, né? É um anti-Illuminati de carteirinha. Tá aqui o Gorco, o dinossauro, levanta, Gorco. Gorco, dinossauro. E tá aqui o Mike Nuclear com a camiseta do Illuminati e tal. Tá aí. Eles estão cuidando de toda a filmagem que vai estar disponível depois do debate, amanhã ou depois de amanhã, na internet gratuitamente, para todo mundo rever, tá? Para vocês assistirem. Essa turma aqui do MERD TV, a gente está trabalhando para fazer um documentário, um curta a respeito dos Illuminati. Vai ser a narração, né, do Rubens. Eu vou estar lá como Illuminati, mais um monte de ator, e a gente vai fazer uma situação bem engraçada, satirizando, mas mostrando a realidade do Illuminati. O diretor, que é o Mike, da Fronteira Filmes, o careca doido Salazar será o assassino dos Illuminatis, o Gorco vai ser um telepata, né, que também investiga os Illuminatis. Então vai ser uma coisa bem engraçada e ao mesmo tempo nós vamos passar a mensagem para o público jovem, aquele público que não sabe como funciona, e através talvez dessa mídia funcione. Trilha sonora com jazz, vai ser bem legal, né? Então a gente vai ter vários atores convidados, e mais pra frente eu vou falar disso para vocês com mais calma, através do Verdade Oculta ou através do meu canal, tá? Bom, gente, agora vamos pro lado sério. Obrigado, viu, Jazz?
Então quem quiser um CDzinho do Jazz no final, R$5, tá? Para colaborar com o Jazz aí, com o projeto, que ele está totalmente dedicado aí ao projeto Verdade Oculta, tá bom? Bom, só para a gente relembrar aqui, toda pergunta que for feita aqui, como nós estamos com 2 convidados, que é o Rubens e o Leandro, a gente pode fazer a réplica e a tréplica. Se a gente estivesse com 3, eu diminuiria esse tempo. Então eu vou fazer o seguinte, quando eu fizer a pergunta para o professor Leandro, ele tem 5 minutos para responder. O Rubens vai ter direito à réplica. E você automaticamente faz a tréplica se quiser. Tá? Eu faço a pergunta para o Rubens e assim sucessivamente. Ele vai ter direito à réplica de 3 e a tréplica de 3, se quiser. Tá bom? No finalzinho eu vou envolver vocês nas perguntas. No finalzinho, tá? Eu ia fazer um papelzinho para escrever, mas ia virar uma bagunça e ia tomar tempo. Então eu chamo quem tiver uma pergunta inteligente para fazer, né? Porque fazer a pergunta que a gente já sabe qual é a resposta não tem sentido. Fazer uma pergunta inteligente, uma pergunta que dê caldo, aí a gente, né, dá continuidade, tá bom? Vamos iniciar então, vocês estão prontos? Muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá. Vamos iniciar pelo Rubens, para a gente fazer depois o inverso. E um tempo de 5 minutos, viu, Rubens? Tá. Em que momento da história, Rubens, surgiu o cristianismo e a religião cristã? 5 minutos para a resposta. Tá legal, Silvio. Eu entendo, né, e tenho divulgado, né, que o cristianismo surgiu exatamente com o início do catolicismo. Eu tenho entendido, pelo que eu tenho estudado nos conceitos históricos dos livros, de que o que nós chamamos de cristianismo, na verdade, não é o que se pratica, ou que se praticava por aqueles que viveram no período do nosso Salvador e também no período logo posterior à ascensão do nosso Salvador, da morte e ressurreição. O que eu entendo é que aquele pessoal que viveu naquela época, que se chama hoje pelo cristianismo de igreja primitiva, tá certo? Eu creio que eles, na verdade, tiveram um segmento diferenciado do cristianismo, porque as práticas daquele povo eu vejo de forma diferenciada do que se aprende e se pratica efetivamente no cristianismo, do jeito que nós conhecemos. Então eu entendo que a prática, por exemplo, dos profetas verdadeiros do Criador, os profetas Zacarias, Isaías, Jeremias, são muito próximas e parecidas com as práticas do Salvador e também dos discípulos. Também o que os profetas diziam parece muito com o que os apóstolos dizem com respeito à natureza do próprio Criador, tá certo? Mas eu não vejo hoje o formato do cristianismo parecido com o formato nem dos profetas da velha aliança e nem dos discípulos da nova aliança. Depois, se houver oportunidade, quiser que eu explique por quê, eu posso dizer por quê. Mas de início, o que eu digo é que esse cristianismo que nós vemos hoje, esse formato, ele foi concebido pós-Constantino. Pós a época em que Constantino, então, segundo nessa visão minha, não adentrou ao cristianismo, ou seja, ele não se converteu, ele criou esse cristianismo. Ou seja, quando nós falamos que somos cristãos, nós queremos dizer que somos seguidores do Salvador, mas na verdade estamos sendo seguidores do Cristo, criado por Constantino. Essa é a minha visão quanto ao momento da criação do cristianismo. Ou seja, o cristianismo para mim surgiu juntamente com o Constantino, imperador romano, que sucedeu lá o Diocleciano, né, se eu não me engano, e que antecedeu os papas da Igreja Católica. Foi um período bem próximo desse. Essa é a minha visão quanto ao cristianismo. Eu não sei se tem mais algum minuto, eu estou correndo muito por causa do tempo. 3 minutos, então vou começar a destrinchar melhor. Aproveitar, né? Então, o que eu vejo é o seguinte: o que nós aprendemos e o que a história conta é que, num determinado momento do tempo, o Constantino, que vivia lá como o imperador romano, e ele buscou isso com muita força, porque haviam mais 3 imperadores na época, Roma estava dividida em 4, e ele buscou matar, assassinar a esses reis, sendo que ele matou apenas um, porque os outros reis, entre eles mesmos, se mataram. Então ele teve que matar apenas mais um rei para assumir a liderança. Então ele queria muito essa coisa de ser o rei, né, o imperador. E nesse momento ele caiu do cavalo, literalmente. É uma réplica, uma alusão talvez aí nessa história contada ao próprio Saulo, né? Shaul, que caiu do cavalo.
e nesse momento apareceria para ele uma imagem de Jesus que diria para ele escrever as iniciais de Jesus no escudo dos soldados, porque o Deus da guerra lá, o Mitra, aí eu já vou até mais avante, né, na minha visão, que chama de Jesus, daria a ele essa vitória. Eu digo isso porque Mitra é o Deus da guerra dos soldados romanos. E quando esse Jesus deu a ele essa vitória, agora os próprios cristãos começaram a combater também os outros reis e buscar matar essas pessoas, já no período pós, já a morte do Salvador, ou seja, a nova aliança, e dar a ele o reinado. Então nós vimos pessoas assassinando os outros, como Davi assassinou muitos, mas na velha aliança. Na nova aliança nós não vimos Shaul, assim, embora tenha entregado um na mão do diabo ou dois, mas nunca assassinou ninguém. Mas esses cristãos de Constantino tinham práticas de assassinar o rei, inclusive eles eram incentivados por dinheiro para deixar o paganismo e adentrar na nova religião que Constantino criara, que seria esse o cristianismo. Essa é a minha visão. Resumindo e fechando, eu vejo que o cristianismo não é o que pensamos. O cristianismo é a religião de Constantino, e aquele que nós vimos antes é o que é chamado na escritura de os do caminho. E pelo uma forma pejorativa, por quem matou o Salvador, por a seita dos nazarenos. Mais 30 segundos. Quem matou o Salvador chamava o povo que patrocinou a morte, promoveu a morte do Salvador, na época chamou de seita dos nazarenos. Mas a escritura em Atos relata que são os do caminho, aqueles que Paulo saía para prender os do caminho. Maravilha. Satisfeitos com a resposta do Rubens? Vamos caminhar então para a mesma pergunta ao nosso querido teólogo, professor Leandro. Em que momento da história surgiu o cristianismo e a religião cristã? Por favor, professor. Olha, Silvio, eu sou muito demorado para isso. Eu sou devagar igual tartaruga. Teria muita dificuldade para responder e muita facilidade. Porque talvez eu não tenha esse cabedal, esse patrimônio intelectual do irmão Rubens, sem demagogia. Mas a pergunta é muito simples. Em que momento surgiu? Ele deu uma aula para a gente aqui, mas a pergunta é simples, né? Em que momento surgiu? A Bíblia diz que em Antioquia, no capítulo 11, se eu não me engano, de Atos dos Apóstolos, pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Então, surge o cristianismo para mim aí, a partir de Cristo. Agora, se eu tivesse que colocar minha vida aqui em jogo, se alguém falasse, você vai morrer se não responder essa pergunta, antes de responder eu perguntaria o que é cristianismo para vocês, para nós, e o que é religião cristã, para eu poder tentar me explicar. Agora, em que momento surgiu? Basicamente, quando os irmãos são chamados de cristãos. A resposta é curta. Porque a pergunta é em que momento? A pergunta para mim é muito simples. Em que momento? É só um momento. Agora, o Morros deu uma explicação muito legal, até aprendi com ele. Agora, a pergunta não é o que é o cristianismo, se hoje é diferente, se não é. A pergunta é em que momento surgiu. E nós deveríamos também discutir o que é cristianismo, o que é religião cristã. Que aí, essa questão de conceito, de instituição, aí dá muito debate. Mas em relação à primeira questão, eu estou satisfeito. Não sei se eles estão satisfeitos com a resposta, mas eu estou bem satisfeito. Rubens, réplica. 3 minutos? 3 minutos. Bom, em 3 minutos eu posso dizer que nós chegamos aqui um pouco tarde, porque nós estamos num período pós-Grécia, e pós-catolicismo, pós-cristianismo, pós-império romano. Então nós conhecemos, na verdade, o que esses homens deixaram para nós conhecermos. Assim, quando, por exemplo, Jerônimo traduziu a Vulgata, ele utilizou bastante termos gregos, e a Igreja Católica defende que esses originais são gregos, mas eu não creio, eu não acredito. Não digo que não seja, mas não creio que seja, porque a Grécia era o adversário. Jeremias chegou a dizer que a herança foi vendida aos gregos. Então eu não vejo o grego com bons olhos, não digo a nação hoje, mas eu digo a nação grega, o grego da mitologia grega, de Zeus, de Apolo, de Mercúrio, de Marte, de Lua, de tudo que está aí hoje, que a gente conhece, é vindo do grego. Eu não vejo o grego com bons olhos. Então, quando, na verdade, Jerônimo usou essa expressão, Antioquia, claro, era um local colonizado pelos gregos. Ficava lá nos termos de Jerusalém, o próximo lá de Israel, mas colonização grega. Então, se algum grego ali chamou aquele povo de cristão algum dia, eu acho que ele foi infeliz nisso. Porque aquele povo nunca pertenceu a nada grego, aquele povo foi vilipendiado, roubado, saqueado pelos gregos por Alexandre o Grande, 300 anos antes de Salvador. E aí, se foi chamado pela primeira vez em Antioquia, eu não sei a segunda vez onde foi, porque não tem na escritura. Agora eu digo que não poderíamos levar por consideração o valor de que porque um dia foi chamado numa palavra grega, que agora nós vamos utilizar também essa nomenclatura para eles, ou seja, nós estamos seguindo os gregos que chamavam eles disso.
E outra coisa a se questionar é que Jerônimo pegou essa palavra e adicionou essa palavra na Bíblia, ao meu ver. Eu não posso dizer que não estava no original, porque eu não tenho provas, mas eu imagino que talvez não esteja, porque eu sei que eu estou enganado por esses caras de muita coisa. Então eu imagino que Jerônimo, ao traduzir a Vulgata, ele colocou essa belíssima palavra grega, que foram chamados de cristão. Entende? Pode ser. Mas eu creio que é isso aí. Réplica, professor Leandro. Em Atos, Réplica. Tréplica. Não, réplica porque a tréplica vem depois. Entendi. Atos capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em relação ao que o irmão Rubens disse, que nós não devemos considerar essa fala, essa nomenclatura, porque veio dos gregos, Paulo diz assim no 3,28 de Gálatas: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Pedro também diz lá em Atos 10,34, se eu não me engano, que Deus não faz acepção de pessoas. Então o fato de considerar isso ou aquilo, eu não posso ter como base a fonte, que as pessoas são todas iguais. Agora eu gostei muito do que o irmão Rubens falou, quero me ater a isso, quando ele disse, a meu ver, na minha opinião. Então é a opinião dele. Ele acredita que no original, Jerônimo, mas como Jerônimo não está aqui para dizer a opinião dele, eu respeito, mas posso pensar diferente. Porque eu penso que um palestrante desse naipe dizer, a meu ver, eu penso que, isso é muita humildade. Quem sou eu para ir contra? Então, a meu ver, penso diferente dele, penso diferente. Talvez Jerônimo não tenha colocado isso. Ou talvez Jerônimo viria aqui e falaria para a gente diferente do Rubens, mas estaria mentindo para nós. Então, como não tem como saber, então o irmão Rubens não aceita essa nomenclatura, mas eu não vejo problema nenhum. Até mesmo porque acho que o debate vai se dar em cima disso. Nós somos salvos pela graça e Deus não está preocupado com essas coisas pequenas. Nomenclatura. O Jesus, aliás, eu vou falar Jesus, né? Porque depois talvez a gente chega nesse termo, mas a salvação se dá pela graça. Eu não estou debaixo da lei, então não posso estar preso à nomenclatura. Eu, quando vou dar palestra num lugar que o pessoal cumprimenta com boa noite, eu falo boa noite. Quando é paz de Deus, é paz de Deus. O irmão Silvio, eu cumprimento ele na paz do Criador. Para mim, tanto faz como tanto fez. Porque Deus não está preocupado com nomenclatura. Depois a gente fala mais sobre isso. Ok, tréplica, Rubens. Réplica. A questão... 3 minutos. 3 minutos. Eu vejo a questão da acepção de pessoa com relação à salvação e amor, né? O Criador não faz acepção de pessoas com relação ao amor. Ele salva as pessoas por amor, uma dádiva não merecida, né? A graça. Tanto que não é pelas obras que somos justificados, mas pela fé segundo Abraão, porque se Abraão mereceu receber benevolência de alguém, que seja dos homens, não do Criador, porque senão seria apenas um justo pagamento pelo serviço feito, como diz Shaul aos romanos. Assim eu vejo essa acepção de pessoas apenas no campo de amar. Amar a todos como se fosse o próximo, né? Sem ver se é negro, branco, de uma nação ou outra. Agora, não há dúvida, houve a invasão da Grécia lá. Houve um domínio mundial da Grécia em forma terrível, assassinando as pessoas, roubando o que era deles, chamava os que morriam de mártires e chamava os roubos de despojos, uma forma carinhosa de tentar suavizar o que é áspero. E nós vemos depois o mesmo processo com Roma. Então eu digo o seguinte, olha, a minha cultura espiritual vem dos hebreus. Eu não vi o Salvador chamando romano nem grego para nada, tá certo? Assim, de missão. O que eu vi foi eles usurpando o que não era deles. Então, por isso eu fico com o que são os hebreus, os do caminho, se for dar uma nomenclatura. Mas, principalmente, os que seguiam, os crentes, os que seguem a verdade, os remanescentes, qualquer outro título, menos cristão, porque eu entendo que cristão veio do grego-romano, a palavra é grega, veio dos gregos, dos romanos, e chegou até mim por esses que roubaram o direito de falar das coisas do Criador, com Septuaginta e Vulgata. Porque para mim era para estar nos hebreus, com a linguagem hebreia que foi dada pelo Criador desde a origem, desde Moisés que escreveu os primeiros. Ok, tréplica, irmão Leandro. Eu penso que nós não aceitarmos tudo de um povo e aceitarmos tudo de um outro povo, acho que isso é perigoso. Os mesmos judeus que nos deram muitas coisas boas, eles, o termo bem pobre, mas eles pisaram muito na bola. Muitos judeus pisaram muito na bola. O que Deus teve de trabalho com esse povo no Velho Testamento
Aí no Novo, Deus mostra pra gente que Ele não faz acepção de pessoas, porque também não daria para fazer. Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. A Bíblia diz que o Criador olhou para a terra e não achou um justo sequer. Então aceitar tudo de um povo e rejeitar tudo do outro, isso é imparcialidade. Uma vez um rapaz que usou droga, eu era garoto, frequentava bar. O rapaz usou droga e me aconselhou para eu não usar droga. Porque ele usa, o conselho dele não presta, o conselho dele me vale até hoje. Mas o que ele fazia, eu não queria fazer. Então Jesus disse numa certa feita, Jesus disse, eu chamo de Jesus, depois a gente pode tentar explicar isso, mas não é interessante o termo agora, mas ele disse numa certa feita que os discípulos poderiam fazer tudo o que os fariseus faziam. Aliás, tudo o que eles falavam, mas não o que eles faziam. Não é porque eu vivo uma vida errada em algum sentido que meu conselho não vai servir para você. Então desprezar tudo que um povo fala e aceitar tudo que o outro povo fala é perigoso. Nós devemos buscar a verdade, independe da fonte. Nós devemos buscar a verdade, porque Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ele não falou da fonte, ele falou da verdade. Jesus disse, eu vim desse povo ou daquele? Não, ele disse, eu sou a verdade. Então, independe da fonte, eu penso que nós devemos buscar a verdade. Satisfeitos com a resposta? Vamos agora então para a segunda pergunta. Depois eu vou diminuir a réplica, para que não fique muito longo, para a gente conseguir ler todas. Ainda tem a pergunta do público no fim. É que eu vou sortear aleatoriamente aí alguém e fazer uma pergunta inteligente, espero. Professor Leandro, qual a religião de Jesus? 5 minutos para a resposta. Eu penso que é muito complexa também, ao mesmo tempo pode ser simples. Eu penso que a religião de Jesus, eu precisaria saber o que é religião, né? A gente precisava saber para eu tentar explicar. A religião, essa palavra tomou um sentido pejorativo. Então quando a gente fala em religião, todo mundo torce o nariz. Mas se nós formos buscar na raiz da palavra, religar, etc., eu até me arrisco a dizer que religião tem um sentido muito importante, interessante e maravilhoso. Porém, com o passar do tempo, as palavras vão se perdendo. Hoje tomou... Alguém pergunta para mim, você é religioso? Eu tenho medo de responder. E tomar um tiro, porque o negócio está perigoso. Mas, a religião de Jesus, qual era a religião de Jesus? No melhor sentido possível, o amor. Eu acho que as escrituras se resumem em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Para mim era o amor. Estou satisfeito com a resposta, não sei isso. Ok. Mesma pergunta para o irmão Rubens. Qual era a religião de Jesus? Lembrando que eu escolhi as perguntas. Qual era a religião de Jesus, Rubens? Irmãos, é a questão de religião, como o irmão bem colocou, né? E aqui vocês não estão vendo dois adversários não, irmãos. Estão vendo dois irmãos que buscam o mesmo sentido, né? Que é conhecer a verdade realmente, né? E passar esse conhecimento verdadeiro. A gente não tem aqui pessoa interessada com segundos motivos ou intenções, né, irmão? Para poder se debater nada disso. Eu estou bem acostumado com essas coisas, que como vereador na Câmara a gente tinha muitas questões de púlpito, de debate, é bem parecido. Só estou dizendo isso que às vezes a pessoa pensa que tem uma certa divergência, né, irmão? Nós não temos nada, nós nos amamos, né? Então, irmão, eu digo o seguinte, a salvação vem dos judeus, nós sabemos disso, não dos gregos. Tá certo? Eu não tinha como ter a tréplica que eu usei agora. Irmão, liga lá no passado. Vamos lá. O que vai ocorrer? Religião é uma palavra que tem uma origem na sua etimologia de acordo com uma cultura linguística de um povo. Pergunta, de qual povo? Religião. É um verbo que significa o quê? Qual a origem desse idioma? É grego? Mas peraí, nós não estamos falando do povo hebreu? Por que temos que falar em grego? Tem algo estranho no ar. É isso que eu coloco sempre. Há algo estranho no ar. Se eu vou falar, por exemplo, do seu José Fernando Maria que vende na esquina ali a quitanda, eu vou falar em português. Porque ele é daqui, eu também sou daqui. Mas hoje nós estamos condicionados a saber dessas coisas na língua do grego. Tá certo? Então, religião é uma palavra grega. Né? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Latim, religare. Religare. Eu não sei se o irmão pode participar agora. Eu não quero xingar os irmãos a participar, não. Me perdoe, tá? Eu errei aqui, peço perdão, meu irmão. Tá? Eu errei. Me perdoe. Não, porque não pode participar. Fique em paz, nós somos da mesma religião. Eu não aguentei. Não aguentei. Nós estamos caminhando no mesmo sentido. Ordem.
favor. Eu estou com 4 já. Rubens, continua, Rubens. Então, irmãos, o que acontece? Eu vi o Salvador, ele desagradando a um certo setor da sociedade. Eu não vi o nosso Salvador desagradar o setor político. Eu vi o setor político lavando as mãos. Tipo assim, esse problema é de vocês cuidam dele. O que vocês vão fazer não me importa. Por que o sistema religioso falava aquilo? Porque havia um templo ali no local do templo de Salomão construído por Herodes, que historicamente foi justamente feito para poder deixar aquele povo ali nas mãos do governo, para cuidar daquele povo ali, que não viesse arrumar, tipo aquilo que Barseba, se eu não me engano, arrumou depois, na época do Adriano, que houve uma revolução lá para isso, para aquele povo ficar tranquilo. Então, neste momento, eu via um filho do Salvador, do Criador, o nosso Salvador, sendo perseguido por um setor da sociedade, e era o setor religioso. E eu via também outro homem que eu pelo menos admiro muito, que é Shaul, que dizia assim, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. E o judaísmo era a religião da época? Era, eu mesmo respondo que o povo não pode responder. Era, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele fazia parte de um grupo religioso que perseguia a igreja e assolava o judaísmo. E na minha nação excedia em judaísmo. Há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições da minha religião, da religião dos meus pais. Então não vi religião até agora com aspecto positivo. Porque foram os religiosos que perseguiram o Salvador, crucificaram, denunciaram, traíram, mataram, executaram ele, ainda pagaram. Os religiosos pagaram. Está relatado no Evangelho. Pagaram aqueles soldados romanos para que não dissesse a ninguém que ele havia ressuscitado, mas que o corpo tinha sido roubado. Então eu vejo muitas falcatruas desse sistema religioso da época. E eu vi o Salvador contra o sistema religioso. Se o sistema religioso predominante era o judaísmo, eu não sei se havia outro ali assim, vamos dizer, como religião, que seria religar a Deus, porque seita, ou seja assim, satanismo ou qualquer coisa parecida, não é religar a Deus, né? Pode ser esoterismo, sei lá como, que eu não entendo muito de religiões. Mas a religião que eu via era o judaísmo. Um minuto. E esse judaísmo não era efetivamente a religião nem do nosso Salvador e nem de Shaul. Então, se eles não pertenciam ao judaísmo, a qual religião eles pertenciam? A nenhum clero religioso constituído, com hierarquia, com o que comanda, o que é comandado, o que é submisso, e o que está como passageiro nessa situação que eu coloquei. Acho que é isso aí. Gente, para quem não sabe, Shaul é Paulo. Perdão, tá? Shaul. Shaul é Paulo, para quem não sabe, até para o nosso irmão Leandro. Né? Então, Shaul é Paulo. Réplica, 3 minutos, professor Leandro. Concordo com o Rubens no que diz respeito a... Jesus não fazia parte de nenhum sistema religioso. Mas eu também me arrisco a dizer, meu povo, que a palavra pedofilia é horrível, sim ou não? Sim. Mas no original não tem sentido. É aquele que ama a criança, aquele que é amigo da criança. Qual é o mal que tem nisso? Tomou um sentido pejorativo hoje. Olhando para a raiz da palavra, não tem problema nenhum para mim usar a palavra religião. Nós podemos até arriscar aqui e falar que Jesus tinha uma religião. O amor. Agora, dentro do que o Rubens falou, eu assino embaixo, se eu puder. Em relação ao sistema religioso, Jesus, de fato, ele foi contra. Em um momento, sistema que coloca a gente dentro de uma caixinha de sapato, dentro de um sistema. Aliás, eu talvez fuja um pouco do assunto, eu vou dizer que não tem como a gente fugir do sistema totalmente. A gente sai do sistema aqui e cai dentro do outro. Enquanto estivermos aqui, estamos num sistema, até um dia que eu acredito que ele enxugará dos nossos lábios toda a lágrima. Obrigado. Mas, em se tratando de sistema, Jesus não tinha um sistema a não ser o amor. Obrigado, senhor. Sim. Ok. Tréplica, Rubens, réplica, né? Réplica, perdão. Apenas dizer que eu concordo aqui com o meu amado, né, que é isso aí, eu creio que não tem muito que se replicar ou triplicar em cima disso, sabe, Silvio? É um fato notório que o nosso Salvador foi morto pelo sistema religioso, da época, é um fato notório que ele não participava daquele sistema, ele foi contra, aquele povo o viu como uma ameaça ao reino daquele império que havia naquela época. E aí, nesse contexto em que o nosso Salvador bateu de frente com aquele sistema religioso daquela época, e que aqueles homens queriam vê-lo, né, morto, né, para poder não ter problemas maiores, né, para que não atrapalhasse aquela atividade
religiosa que vinha ocorrendo, então eu não vejo aquilo com bons olhos. Eu vejo que foi negativo. Então, uma questão que eu coloco aqui, que eu creio que seja interessante, é que eu nunca vi, não estou dizendo que não exista, depois o nosso professor possa dizer, mas eu nunca vi um pastor pregando sobre quem comprou o Salvador. Eu nunca vi, eu tive 16 anos. Eu nunca vi um pastor dizendo assim, olha, vamos pregar hoje sobre quem matou o Salvador e quem comprou. Judas vendeu? Vendeu. Se Judas vendeu, alguém comprou. Comprou. Quem comprou? Sabemos. O sistema religioso, não há dúvida. Pagou 30 moedas de prata. Né? Agora, por que será que o pastor nunca pregou sobre isso? Eu não estou dizendo que nenhum no mundo tenha pregado, eu nunca vi pregar sobre isso. Ou pelo menos deixar isso explícito. Ou seja, parece, a meu ver, que o sistema protestante, evangélico, o católico, não quer que o povo saiba. É como a televisão que quando cai o satélite ele diz, o que é isso? É um troço estranho, é esquisito, é queimado, tem rosca. De onde veio? Quem botou lá? Porque eles não sabem nada. Do satélite, não é isso que a televisão fala? Então, da mesma forma também, parece que os pastores não querem muito expor isso, não querem trazer isso à tona, para que ninguém pense, raciocine sobre isso. Tréplica, professor Leandro. O Rubens, ele disse no final da fala dele, que ele não pode afirmar que todos os pastores, né, que não tenha tido um no mundo que não tenha pregado, mas no final ele fala os pastores, ele generaliza, mas eu acho que isso é por causa do calor do debate. Nós não podemos generalizar. Eu estudei filosofia numa faculdade católica, e eu vou falar a nível de exemplo. Ô Leandro, todo padre é homossexual? Coisa nenhuma. Lógico que não. Todo vendedor de droga usa droga? Coisa nenhuma. Todo homossexual é isso? Coisa nenhuma. Não posso falar tudo, porque eu não conheço todos e não ando com todos, não tem como provar. Então eu digo que, mas a grande maioria dos pastores não prega. Muitos não pregam por falta de conhecimento e muitos com medo, porque para manter o sistema tem que pregar o que o sistema quer, irmão. Então muitos não pregam por medo, e é isso mesmo. E eu digo que um dia vão caçar o meu mandato, eles vão caçar, porque quando a gente tiver numa mídia mais forte, a gente vai chegar pesado mesmo e vai falar. E nas minhas aulas eu já tenho falado e tenho tido problema, irmão Silvio. Muitos não pregam por falta de conhecimento, poucos pastores do grande ABC leram a Bíblia toda, segundo os pesquisadores. Poucos pastores leram a Bíblia em português toda. Então, por falta de conhecimento. E aqueles que leram, porque são pipoqueiros mesmo, tem um monte. Com medo. Interessante, né, essa colocação. Um minuto só, se pudesse, só para pedir desculpas ao irmão e aos demais, porque realmente eu generalizei, eu tenho que me policiar mais com isso. Rubens, você responde a outra pergunta para a gente seguir o... Pensei que era tréplica, perdão. Não, a tréplica já foi. Já foi. A pergunta agora é para você. Porque eu me senti mal. O clero religioso de hoje se vê na posição do sacerdócio ou de discípulos. Repetiram. O clero religioso de hoje se vê na posição de sacerdócio ou de discípulos. Irmão Rubens, 5 minutos. Bom, se for o que eu estou entendendo, Silvio, de que você separou em duas partes o processo, os discípulos e os sacerdotes, se parece, como é que é? O clero religioso de hoje, todas as religiões que a gente vê por aí, elas estão na posição de sacerdócio, sacerdotes ou discípulos. Que no meu ver é o que Jesus disse para nós fazermos, né? Somos discípulos e não... Eu não tenho muito conhecimento de muitas religiões, eu tenho assim, me predisposto, né, a dar uma avaliada melhor no cristianismo, né? E deles aí o catolicismo, o protestantismo como base, mas também o espiritismo, porque os espíritas, a maioria, são católicos, né? Então, nesse meio, você vê algo sacerdotal, tipo o guru, tipo o pajé da tribo, tipo o pai de santo, né? Uma coisa que o intercede a uma divindade em favor dos outros. E eu enxergo isso também no processo religioso do cristianismo atual. Eu vejo a figura do padre, que inclusive é chamado de sacerdote, ou seja, um homem que cuida das coisas, né, relativas ao Criador e ao homem, que intermedia, não sei, o que representa o homem ao Criador, o Criador ao homem. Eu não sei bem, eu não sei se eu estou conseguindo nem me fazer entender, eu peço que os irmãos me desculpem. E nós vemos também a questão de que os discípulos começaram, vamos dizer assim, um processo de divulgação da palavra após a morte de Salvador, e que tinha uma característica um pouco diferente.
ao meu ver, porque eu não vi esse tipo de domínio em que eles estavam entre o homem e o Criador, mas eu os vi apenas pregando as boas novas, fazendo discípulos, né, para o Criador. Shaul chegou a dizer: Paulo, olha, eu vou para Israel, não sei, para Jerusalém, não sei se eu volto, se voltarei a ver o rosto de vocês, mas eu digo que após a minha partida surgirão homens que se adentrarão ao grupo, e até alguns de vocês farão a partir daí discípulos para si, e eu temo que isso aconteça. Ele dizia: vocês dizem, uns são de Apolo, outros de Paulo, outros são de Pedro. Eu já não batizei ninguém para não levar também nome que os discípulos são meus, alguma coisa parecida, que eu já li isso. Então eu não vi essa questão sacerdotal no meio do pessoal que começou a pregar, vamos dizer, na linguagem que nós conhecemos como igreja primitiva, né? Lá naquele período pós-morte e ressurreição. E eu vejo hoje que esse sistema que está aí hoje, que nós entendemos, né, que nós vemos assim, compreendemos assim, apenas conhecendo, ele se parece ora com um e ora com outro. E tem características parecidas com o sacerdotal, e também dizem-se discípulos ou como discípulos. Essa pergunta talvez eu não saiba responder. Entende? Se eles representam A ou B, se são segmento de A ou B, eu não sei responder essa, Silvio, porque eu não consegui entender ainda a quem representam. Porque o Salvador foi claro e disse, não sei se foi Shaul ou Paulo, porquanto há só um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem. Paulo, escrevendo a Timóteo, foi escrito também: olha, os gentios, os fortes dominam os fracos. Convosco, porém, não será assim. Aquele que quer mandar, que obedeça. O que quer ser servido, que sirva. Quer dizer, e outros textos muito parecidos com esses que tem a ver com isso, entende? Então nós não vimos hierarquia no sistema, vamos dizer, moderno de divulgação do Evangelho. Moderno que eu digo a partir da ascensão do Salvador, da morte e ascensão dele. Entende? Mas o que nós vemos hoje no processo religioso cristão é justamente algo que tem hierarquia. Então eu não consigo entender, eu creio que não tem como responder assim de forma satisfatória. Mesma pergunta para o irmão Leandro, o professor Leandro. O clero religioso de hoje se vê na posição do sacerdócio ou de discípulos? Obrigado, Silvio. O Salvador disse assim, antes de ascender aos céus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Em algumas versões, fazei discípulos de todas as nações. Penso eu que a mensagem bíblica é para que sejamos todos discípulos. A palavra discípulo, até onde eu saiba, também significa aluno. Aluno é aquele que se predispõe ao aprendizado, é aquele que é um ser ainda inacabado. Eu estou sendo formado, eu estou como aluno, eu sou um eterno aluno. Então penso eu que a proposta que a Bíblia tem para nós é uma proposta de discípulo, de seguir, de ser aluno. Mas eu posso falar do meio evangélico, o meio no qual estou inserido. Muitos, irmão Rubens, eu posso afirmar porque eu frequento esse sistema. Vou chamar de sistema, não. Eu frequento. Então muitos usam a palavra discípulo, mas na prática acabam usando até uma ditadura. Muitos aterrorizam seus membros em nome de Deus. Tem membro que eu conheço, tem membro que eu conheço mesmo de perto, que é Deus na terra e o pastor dele no céu. O que o pastor, eu acredito assim porque o pastor falou assim. Irmãos, mas e a Bíblia? Não diz diferente, mas meu pastor falou, eu aprendi assim. Mas você não é um aluno, um discípulo? O aluno tem que estar aprendendo todo dia. Chico Anísio está na moda, né? No bom sentido, está na moda, está na televisão toda hora, porque morreu essa semana. Ele usou uma frase do filósofo Pascal e eu uso aqui também. Pascal dizia o seguinte: não tenho medo de mudar de ideia, não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de aprender. Então, ou seja, a vida é um aprendizado. Devemos assumir a posição de discípulo, mas o que muitos líderes evangélicos têm feito é uma posição de ditador mesmo. A igreja é minha, vem para essa igreja que aqui tem, lá não tem, vem para cá que aqui tem. Ou seja, daqui um dia vão arrumar um título aí fora no sistema religioso. Cargo, semideus. Eu sou semideus. Louvado seja eu. Penso que é isso aí, Silvio. Muito obrigado.
Réplica, irmão Rubens. Pode ser baseado na resposta do irmão Leandro. Sim, o nosso Shaul disse assim: tudo que aprendi do Criador. Está escrito em João assim: e não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito que é em vós o capacita todas as coisas, e isso é verdade, isso não é mentira. Então, quando o Shaul diz: tudo que eu aprendi do Salvador, do Espírito. E ele diz: tudo que aprendi aos pés de Gamaliel, eu reputo por esterco. Tudo que ele aprendeu com o processo religioso de ensinamento religioso da letra, do estudo da lei, né, que é dentro do sistema religioso, ele reputou por esterco. Então eu fico com essas palavras, entende? Eu vejo que... o que mesmo era o assunto? Porque minha mente é eu mesmo me perco. Então eu vejo essa questão toda, né, em que nós devemos sim fazer discípulos, mas não ficar ensinando os discípulos, porque Shaul foi muito claro, ele ensinou para nós como fazer. Ele falou: até que tenha plenitude do conhecimento e não seja mais meninos levados na fé por qualquer vento de doutrina. Nós formamos discípulo para quê? Não é para discipular? Então, quando o Salvador encontrou aquela mulher no poço, que aquela mulher conheceu a verdade, ela falou: agora vejo que é profeta, e saiu pregando. E tantos outros saíram pregando. Se nós sabemos que o Salvador morreu por nós, já é muita coisa, porque muitos não sabem disso efetivamente e não vivem isso. Então que pregue isso. Amanhã, se souber mais um pouquinho, pregue mais um pouquinho. É assim que eu vejo a questão, entende? De que nós devemos pregar, mas não precisar aprender para pregar. Sair pregando o que sabe, já aprendeu hoje. Concordo com o irmão plenamente, nós morremos aprendendo as coisas do mundo. Mas o básico do Criador, se alguém der o pam para nós, o pam a gente completa, porque tem o Espírito. Ou então invalida o Espírito do Criador, que não é esse Espírito que faz outra função hoje. Eu vejo o Espírito hoje que faz muitas funções por aí, mas não aquela que a Escritura descreve ele, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, de nos trazer o arrependimento. Então, se eu fizer tudo, me capacitar para tudo, e eu discipular todo mundo a vida toda, para que vai existir o Espírito Santo? Eu deixo ele rodopiando as pessoas no tempo. Porque para poder ensinar, para poder convencer, para poder consolar, não precisa mais dele, eu já fiz tudo. Eu sou o pastor que zelo pelas minhas ovelhas 24 horas. Essa é a minha visão, tem um minuto, sobra aí para o próximo. Não tem não é acumulativo não. Não. Então é igual você terminou o Inácio. Terminou? Professor. Legal, o Irmão Rubens deixa a gente bem à vontade. Eu concordo com o Irmão Rubens nesse ponto. Eu entendo que Jesus, o Salvador, ele ensinou, ele investiu um período da vida dele ensinando. E depois ele deixou esses que aprenderam com ele ensinando outros e assim por diante. João, o apóstolo, escreve algumas cartas. Numa delas ele diz: como é que eu posso amar a Deus a quem não vejo, não amando a quem vejo? Então eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com a minha esposa, ela comigo. Nós somos, no melhor sentido possível, discípulos um dos outros, mas isso sem forçar. O aprendizado, eu sou professor e tenho essa teoria comigo, posso estar equivocado, posso mudar de ideia um dia, mas até então não. O aprendizado, ele se dá, ele é mútuo. Eu não sou aquele professor que eu vou para a lousa, é isso, não. Eu vou lá para aprender com os alunos. Nós aprendemos uns com os outros. Eu discipulo os meus alunos e eles me discipulam. Ou seja, essa relação, quando Jesus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo, o amor que há entre nós faz com que nós nos discipulemos no melhor sentido possível, sem forçar. Ok, sem tréplica? Não, só um detalhe, eu não creio que seja bem pequeno. Tréplica, 3 minutos. Eu creio que o irmão está bem contextualizado, eu vejo como positiva a resposta do irmão. Eu lembro, porém, que nosso cérebro não é HD. Nosso cérebro é processador, fazendo analogia com o computador. Aquela coisa do sistema de botar informação na nossa cabeça e depois nós tirarmos essa informação da cabeça e reproduzimos essa mesma informação, ou seja, repetimos, né, o que aprendemos, é algo que o processo de educação dos Rockefeller criou há séculos atrás, que é o que está até hoje aí. Qualquer aluno em escola secular, ele não aprende. Ele toma conhecimento para depois ele informar os outros. Então, se eu for discipular alguém pelo meu aprendizado de discipulado, eu vou apenas repetir o que eu aprendi. Eu não vou fazer a pessoa pensar. O Salvador perguntava: olha os lírios do campo, olha os passarinhos, não semeiam nem cegam, não sois vós mais importantes. Ele perguntava, o método de Sócrates, método irônico, pergunta para poder ensinar.
Então a pessoa raciocina, poxa, é mesmo, o passarinho não planta, mas o Criador o alimenta. Então a pessoa pensa. Isso não é aprender e depois repetir o que aprendeu. Isso é raciocinar, pensar, tirar suas conclusões. Porque nas questões espirituais, Silvio e irmãos, eu entendo que isso é muito pessoal. Naquele grande dia, nosso joelho vai se dobrar, a língua vai confessar, e não vai ter como eu dizer, me traz aqui meu professor de teologia, meu pastor, meu mestre, para poder falar, porque isso não é errado, a culpa é dele. Eu não creio que vai haver essa possibilidade. Então eu vejo como algo muito, muito especial, e creio que só o Espírito Santo tem essa capacidade. Agora, o que eu creio que nós devemos fazer é despertar as pessoas, despertar os que dormem, dando a eles uma linha de pensamento, mas não pensando por eles, não repetindo o que eu aprendi, para passar para frente esse aprendizado que eu aprendi. Se fosse isso, Paulo teria passado para ele o que aprendeu com Gamaliel, e o mundo seria muito mais fedorento do que é hoje. Bacana. Réplica, professor? Eu penso nessa linha, continuo pensando nessa linha. O amor, quando eu disse que o amor é base para o nosso aprendizado, o amor já traz consigo essa ideia de eu te ensino por amor, sem forçar. Você tem liberdade. A minha esposa, quando eu dou aula, se a minha aula é pobrezinha, eu só dou aula dando um exemplo do cotidiano. Ela faz ovos, ela vende chocolate para ganhar vida também. E eu estava com um desejo de... Eu não estava com desejo de deixá-la vender chocolate este ano, por causa de outros projetos. Mas eu falei para ela, se você me convencer, eu deixo. Estou aberto para o aprendizado. E ela me convenceu, a gente está precisando de dinheiro, eu vou deixar. Ela me convenceu por causa da dificuldade. Ou seja, eu penso que o discípulo é isso. Você fazer discípulo é você ter como base o amor. O amor, o professor ele não se dá, o professorado não se dá no transmitir informação. Ele se dá no promover edificação. Então acho que é sem forçar, a gente trocando ideias, a gente aprende. Obrigado, professor. Eu vou agora, daqui para frente, eu vou fazer a réplica apenas, que tem muita pergunta. Eu vi que está sendo bem extenso. Salvo se a coisa ficou, né, o tempo não deu, eles estão terminando antes do tempo, então quer dizer que está dando. Então nós vamos ficar com a réplica, pergunta e réplica. Se for necessário, se nós acharmos que ficou vazio, a gente faz a réplica. Vamos lá. Baseado nas escrituras, para o professor Leandro, baseado nas escrituras, qual o respaldo que ela dá para os líderes religiosos de hoje? Repetir a pergunta. Baseado nas escrituras, na Bíblia, hoje, qual o respaldo que ela dá para os líderes religiosos de hoje? O Papa, o pastor, o apóstolo e por aí vai. Olha, Silvio e colegas, o debate, nosso bate-papo aqui tomou um rumo que eu afirmo a dizer que as escrituras, sendo assim, não dá respaldo nenhum para o religioso, porque se religião tomou esse sentido pejorativo, não dá respaldo nenhum. Se de fato religião é algo que não é bom, não dá respaldo nenhum. Agora, todo trabalho, seja ele qual for, é necessário que haja uma liderança. É necessário que haja uma liderança. Para chegar aqui, o Silvio entrou em contato comigo, conheci pessoalmente ele hoje, há uma liderança aqui esse trabalho. Por isso que eu digo que não dá para fugir do sistema. Um jogo de futebol, numa empresa, é necessário que haja uma liderança. E em Filipenses 1:1, capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, Paulo manda um abraço, uma saudação para os santos, bispos e diáconos. São pessoas que exerciam cargos, mas não é religião. Ali nós não estamos falando de religião que tomou esse sentido pejorativo. Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu coloquei uma colinha aqui, Paulo fala de bispos e diáconos. E Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo coloca a cargo de Tito o estabelecimento de presbíteros, que era o supervisor da época. Era um líder, porque senão vira bagunça, gente. Para entrar no hotel aqui tem que ter uma liderança, senão vira bagunça. Agora, o que estão fazendo, Pedro diz que nós não devemos forçar, maltratar a herança do Senhor. Aí o que estão fazendo é um outro departamento. Eu estou defendendo aqui que é necessário que haja uma liderança para qualquer trabalho. Agora, o que alguns líderes estão fazendo, eu sou totalmente contra os líderes. Agora, o conceito liderança, eu me arrisco a dizer que não há uma reunião no mundo sem que haja um líder. Agora, o que estão fazendo com a liderança, com a igreja do Senhor, aí é um outro departamento. Sou contra alguns líderes.
Agora, a liderança é um conceito, como política. Política não é boa nem ruim, é um conceito, não é uma pessoa. Agora, alguns políticos são totalmente contra a atitude de alguns. O senhor ainda tem 2 minutos e meio. Eu penso que é basicamente isso. Eu citei esses textos bíblicos, se alguém quiser a gente pode ler. A Bíblia fala de liderança. No meio do caminho, dessa seita que foi chamada, enfim, independente da nomenclatura, a Bíblia fala de uma liderança. Os apóstolos exerciam uma certa liderança, mas com base no amor. Estou satisfeito, Ciro. Ok, muito obrigado. Mesma pergunta para o Rubens. Baseado nas Escrituras, qual o respaldo que ela dá aos líderes religiosos de hoje? Pareceu a voz do Illuminati aqui. Curto e grosso. Ô Silvio, essa é o mato de pronto, essa é igual ping-pong. Nenhum. Quando o irmão refere-se à carta que Shaul escreveu a Timóteo e a Tito, no qual ele trata de meus filhos na fé, porque eu próprio impus as suas mãos, e ele chama a si próprio de presbítero, porque você recebeu pela unção, pela imposição da mão do presbítero, que é ele próprio. Ele explica isso, ele fala isso para Timóteo e explica em Tito, logo no início. Nesse momento, ele está dando conselho a Timóteo, e é bom saber entender, amados. E o que nós somos pegos no laço de Satanás para nos enganar, não estou falando do irmão, meu amado. O sistema está aí. É que eles nos dão pedacinhos para poder, esses pedacinhos vão agora delinear toda a ideia. Mas espera aí, a ideia de Shaul é uma, de Calvino é outra. Eu fico com Shaul que escreveu. E quando ele escreveu, ele foi bem claro. Ele falou, eu deixo você em Antioquia, se eu não me engano, porque tem uns aí que estão pervertendo a fé. Então eu vou te deixar aí, Timóteo. Eu te deixo aí na carta de Tito, eu te deixo aí em Creta, porque tem uns aí que estão pervertendo a verdade. Então esses que estão pervertendo estão atrapalhando. Aí cita tudo que eles fazem de ruim. Está no livro, é só ler inteiro em casa quem tiver tempo. Aí quando ele vai falar dessas pessoas como devem se comportar, ele fala das pessoas que fazem parte dos salvos, que ficou chamado de igreja. O nosso mal é que nós estamos numa época posterior à Grécia e Roma. Se fosse anterior à Grécia e Roma, muita coisa se explicava. Porque quando ele fala diácono, é uma palavra de que origem? Peraí, o cara que estava lá trabalhando era grego? Por que a palavra que definia o que ele fazia era grego? Está esquisito. É de se questionar isso. Tá certo? O presbítero é palavra grega? É palavra grega, mas peraí, o cara que estava lá quando ele deixou, era o que de grego para falar em grego? Por que perpetuou o grego? Por que traduziu tudo e deixou esses nomes em grego? Outra coisa que eu acho que é importante ler tudo e compreender, que Shaul não está falando para a liderança coisíssima nenhuma. Ele fala ali, você mulher, para Timóteo ele fala assim, você mulher fica calada, porque a mulher não pode falar nada. Qual o cargo da mulher? Não, é mulher, não está em grego transliterado, está traduzido para saber que é mulher. E mulher não pode participar de clero religioso dentro do protestantismo e do cristianismo, pelo menos não podia até certo tempo. Daqui um tempo para cá agora parece que eles relaxaram, né? E estão permitindo. Aí você vê quando ele fala, por exemplo, a Tito, da mesma mulher, ele fala, mulheres, as mais velhas ensinai as mais novas. Porque era uma situação que ocorria num local de um jeito e no outro de outro, mas era uma disfunção do organismo, que algumas pessoas estavam pervertendo aquele povo dali, só a lei que vai compreender. Por isso é que ele deixou esses dois, um na Antioquia e outro em Creta. Na carta de Timóteo ele diz, meu filho na fé Timóteo, te deixei na Antioquia por causa dessas coisas que estão ocorrendo aí no seio da igreja, blasfemado. Nós hoje achamos que igreja é templo, denominação, mas não é povo. É o povo crente, né, que reconheceu a verdade, os do caminho. Entende? Então aí vocês fazem o seguinte, as mulheres não sejam faladeiras, não seja dada a muito vinho, tanto que ele manda o próprio outro beber vinho, né? Aí você, Timóteo, bebe vinho, por causa do, não bebe água pura não, por causa do seu estômago. Mas não tem a ver aqui não, só lembrei. Então quando ele fala para o presbítero, qual é a palavra que significa presbítero? Ancião, tá certo? Então ele não usou ancião. Por que ele não usou ancião? Por que não traduziram, deixaram o presbítero? Para nós que nascemos depois de Roma, ligarmos ao homem do clero religioso. Mas ele não deu conselho para os presbíteros só, pode ler. Para a mulher, ele falou, jovem, lembre do Criador, não sei o que você é jovem na sua juventude. Mulheres idosas, as viúvas velhas, as viúva nova. Ele relacionou o povo da igreja, só que maldosamente, covardemente, quando foi feita a tradução da Vulgata, eles traduziram o que convinha para o sistema religioso e deixaram transliterada palavras gregas que apontam a nossa mente psicologicamente, subliminarmente
para o clero religioso que, como diria Quevedo, não existe. Isso eu vou defendendo. Réplica, professor Leandro. O irmão Rubens, eu penso que a gente deve parar de ler a Bíblia em português, falar em português, porque ele pega muito na questão da língua. Negócio de grego e tal. Então a Bíblia em português acho que a gente deveria jogar fora a partir de hoje, todas. Não penso assim. Eu concordo. A Bíblia diz lá em Apocalipse que num dia nós seremos reunidos, todo povo, toda língua, toda tribo e nação. Então Deus não se limita à língua. O judeu não é melhor do que ninguém, porque Deus se revelou ao judeu coisa nenhuma. Deus, quando chamou Abraão, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriu em Jesus. Não é porque chamou Abraão, tem pregador protestante que prega que Abraão era o xodó, que o povo de Judá era melhor coisa nenhuma. A partir desse povo, Deus abençoaria todas as famílias que querem ser abençoadas. Então ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Agora, eu não tenho muito problema com isso não. Assim, de presbítero, é verdade, presbítero. Na verdade, a Bíblia fala até de presbítera, já que é para falar, então, até presbítera a Bíblia fala, que é a mulher mais velha. O ancião, a anciã. O presbítero é o ancião. Então a Bíblia fala quando alguém fala, a Bíblia fala de presbítera, fala, porque significa anciã. Diácono é servo. Mateus 20, 28, o Salvador disse: eu não vim para ser servido, vim para servir. A palavra grega então é diaconia, é serviço, é ser garçom, é estar a serviço de alguém. Então se é presbítero, se é evangelista, não importa. Ele continua afirmando que para que todo trabalho aconteça, é necessário que haja uma liderança. Agora, se essa liderança se corrompeu, é problema da liderança que se corrompeu. Agora, a ideia, a liderança, quando no capítulo 15 acontece uma discussão entre os apóstolos, judaizantes, etc., levam lá para a liderança de Jerusalém, para que a liderança desse uma palavra, Pedro, Tiago e etc. Ou seja, então a liderança em si é um conceito, não tem problema nenhum. Agora, o que fazem com a liderança, aí o problema é de cada um. Réplica, irmão Rubens. Tem direito? Tem. Ah, tá certo. Não, tem direito. eu fiz a pergunta para ele, depois para você. Volta a réplica de 3 minutos agora e depois 3 minutos. Está organizadinho, parece um clero. Organizado. Não, é o... Saul falou assim: quando o Salvador revelou-se a mim no caminho de Damasco, que eu me converti, eu não voltei a Jerusalém para perguntar o que ia fazer. Mas eu saí pregando aqui e ali e acolá. Está em Atos, logo no começo, eu não lembro onde. Não sei se eu estou enganado, irmão, conhece, né? Que ele fala: eu não fui consultar ninguém em Jerusalém, eu saí pregando. Ele não respeitou essa hierarquia. Tanto que Pedro era mais antigo que ele, mas ele falou na cara de Pedro: olha. Gálatas 2 ele fala. Tá certo, irmão? Não falou? Eu não saí daqui e dali para poder perguntar se deveria ir, para alguém me enviar para me ser missionário. Embora ele foi enviado uma vez, sim, verdade, junto com o outro. Por quê? Porque esse sistema religioso que estava lá atrapalhou. Os caras estavam falando coisa contrária a ele, falando: olha, o Pedro é discípulo, é apóstolo, mas Saul apareceu agora, não dá ouvido eles. Então agora, por causa desse incidente, teve que mandar uma testemunha. Então foi enviado ele com mais um, que depois teve briga, porque o Pedro conseguiu desviar a atenção lá do Timóteo, se eu não me engano, de Barnabé, mas houve isso. Agora, só resumindo, Saul, o Paulo, né, que eu creio que nós devemos nos inspirar nele, que ele mandou ser de meus imitadores, ele não saiu para poder respeitar liderança nenhuma. Também não desrespeitou, embora na cara de Pedro falou: Pedro, você participa das coisas dos gentios e agora fica regulando o gentio para participar das coisas dos judeus? Tanto que eu concordo com o irmão plenamente. Eu não absolvo judeu em nada, principalmente sionista. Entende? Eu sou do mesmo pensamento. Se o mundo está assim hoje, é culpa de quem? Judeus, sionistas judeus. Entende? Então eu sou da mesma visão do irmão. Agora, quanto à questão dessa liderança de 2 minutos ainda, eu vi Saul, que eu imito, pelo menos busco imitar de alguma forma, não respeitando alguém para ser seu líder e para poder dar obediência a homem. Eu não vejo isso. Inclusive que eu gosto muito da passagem de Efésios, né? Em Atos capítulo 15 tem sobre o respeito dele, levou uma causa para os irmãos decidirem lá em Jerusalém. Mas é só um detalhe. Não, foi aquela causa que ele se deu mal porque ele sofreu uma má influência. O camarada sugeriu a ele que para os judeus não matarem ele agora, que ele tinha que ter ganho tempo, que ele introduzisse no templo pessoas para fazer voto, raspar a cabeça, coisas da prática da religião. É aí que ele diz: eu me fiz religioso para os religiosos. Então ele cometeu ali um deslize, vamos dizer assim, ou algo que depois talvez ele não tivesse. Então Paulo errou. Paulo cometeu um deslize. Muitos. Então ele é falível. Claro. Então nem tudo que ele falou a gente pode levar ao pé da letra. Depende. Eu só estou perguntando. Não, depende.
Depende. Eu vejo com ressalva. Ordem. Se a gente entrar nessa... tá legal. Desculpa, a gente Paulo é falível demais. perde a mão, né? Paulo é falível. Não, tudo bem, tem um minuto aqui. Então, só para dizer, irmão, que o Salvador, o Paulo falou, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Criador, Pai de todos, que está acima de todos. Um só acima de todos. O irmão citou bem, é me dado todo poder. Poder político não, poder político os caras jogam bomba atômica na cabeça dos outros. É poder espiritual. Acabou o tempo. 3 minutos, réplica, professor, e aí encerra esse assunto. O mesmo Shaul, Paulo, Saulo, que o Rubens cita bastante, ele diz aos Coríntios, o mesmo que não se preocupava com cargo, mesmo que não se preocupava com liderança, e que não respeitava, mas ele também falou que não desrespeitava. Ele diz assim para os Coríntios, não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi Jesus Cristo? O versículo 2, os Coríntios, 1 Coríntios 9, 2, não sou eu apóstolo para os outros, etc. Então, Paulo pega pesado todos os apóstolos contra a corrupção na liderança. Agora, a liderança é um conceito, gente. É igual política. A política é a arte de governar. Eu posso usar a política para beneficiar minha família, para roubar, para fazer tudo errado. Mas a política não tem culpa. O culpado sou eu. Então Deus vai ter que condenar a política, o conceito liderança. Conceito não é condenado e não pode ser condenado porque não fala por si só. Eu que pego o conceito e faço dele uma coisa boa ou ruim. Então Paulo não é contra a liderança, Jesus não é contra a liderança, ninguém é contra a liderança biblicamente falando. É contra a corrupção na liderança. Agora o nome que é dado dessa liderança, esse trabalho aqui tem uma liderança, gente. Que não, senão a gente faz bagunça. Quando eu não tenho uma regra, eu faço, não tem regra, vale tudo. Então para que haja uma ordem, Paulo escreve aos Coríntios, há uma bagunça nos cultos lá, Paulo escreve aos Coríntios e fala, é necessário que haja ordem, Deus não é Deus de confusão, para que todos aprendam. Então na minha casa quem manda sou eu. Entrou lá, tem que seguir a minha regra. Eu vou na sua casa, se você me der água, eu tomo água. Se for tubaína, é tubaína. Quem é o líder da sua casa é você. Agora eu vou contra o conceito de liderança? Não, eu posso ser contra a corrupção de alguns líderes. Alguns líderes são corruptos, eu sou contra. Agora a liderança em si, isso é tranquilo. A salvação é pela graça. Encerrada essa primeira parte, nós vamos aqui tentar entrar no segundo bloco com só uma resposta, a não ser que não seja satisfatória. O que é dízimo? Muito importante, esse eu vou dar réplica, hein? O que é dízimo e por que ele deve ser praticado e qual o respaldo desse procedimento nas Escrituras? Repetindo a pergunta que vai com o professor Leandro. De novo, Silvio, a outra pergunta primeiro foi para mim. Foi para você? Com certeza. O respaldo da Escritura, depois então vamos para o Rubens então. Aqui eu marquei errado, então desculpa. Rubens, o que é dízimo e por que ele deve ser praticado e qual o respaldo desse procedimento nas Escrituras? Ô Silvio, eu vou aproveitar meu minuto aí que eu tenho 5, dízimo é fácil de falar sobre ele, eu vou gastar um minuto a mais aqui com o passado. Posso nesse minuto, não posso? Você tem 5 minutos. Então, só dizer que a política é algo humano, algo físico humano, não tem a ver com conceito espiritual, nem de levar ninguém para o céu. Leva para o Congresso, para a Câmara, para o Senado, mas não para o céu. Então, não tem como a gente avaliar uma coisa de liderança política como religiosa ou espiritual, entende? Estou comparando só a palavra, o conceito. A do Criador ele fala assim, ninguém chama o outro por pai, mas todos chamam de irmão. Então, não tem essa hierarquia. Ele fala, os gentios, algum governa os outros, convosco, porém, não será assim. Todo poder espiritual foi me dado no céu e na terra, não tem outro homem, não há homem em cima do homem. Tanto que está aqui. Há um só Deus Pai que está acima de todos. Ele está acima de todos, não tem outro nesse intermediário. Então não tem liderança, entende? Para fazer esse intercâmbio. Fechando. Vamos agora para a próxima. Dízimo é o seguinte, é uma palavra na etimologia que quer dizer ceifa. Ensinam para a gente que é 10%. Beleza, parece muito. E virou 10% porque o Aurélio vai, o dicionário vai se adequando. Então o sentido vai mudando. Hoje dízimo é 10%, ninguém tira. Mas na etimologia da palavra, se for procurar, é ceifa. Por isso que fala, dá 10% da ceifa, 10% do dízimo. Não poderia ser 10% se desse 10% e 10%. Trazei 10% do dízimo, a lei de Moisés mandava. O dízimo não é o dinheiro, mas o que ceifava. E 10% era para ser enviado para o órfão, para a viúva, para o visitante, para o levita.
E comida, nunca foi dinheiro, eu defendo isso. Dízimo nunca foi dinheiro em tempo algum. Dízimo sempre foi alimento. Alimento para o Criador, porque é o que ele dá. Um homem fabrica dinheiro? Não, ele mandou falar, dá dinheiro a César, porque o homem fabrica dinheiro, o dinheiro é dele. Agora o que é do Criador, dá ao Criador. Porque quando ele disse assim, eu tive fome e me deu de comer, a comida é ele que dá, quem rega a terra é ele. Então ele mandava trazer para ele parte do que era dele, a comida da terra. Nunca foi, de maneira nenhuma, dinheiro. A única vez que fala em dinheiro é que se estiver longe do lugar que eu escolherei para ali botar o meu nome, no caso Jerusalém, que não tem nome dele no blasfemado, só no Yalchoru, que é o hebraico antigo. Mas quando ele fala, quando eu escolher o local para botar ali, para fazer habitar ali o meu nome, estiver longe dali, você vende o dízimo, ou seja, vende a sua ceifa lá, a parte que você for dar, que no caso da lei de Moisés é 10%. Ata o dinheiro na sua mão, compra tudo que apraz teu coração, até bebida forte, até cachaça, e come o dízimo na presença do Senhor. Então a única relação que tem com o dinheiro é essa. Eu já vi pastor defendendo que não havia dinheiro. Peraí, no início, lá Abraão comprou escravos por dinheiro, José foi vendido por dinheiro. É mentira, já existia dinheiro. Então, quando fala isso para mim, não é argumento palpável, porque existia dinheiro. Agora, na Escritura eu gostaria, até se o irmão puder, que é uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos, que abra a Bíblia e me mostre um local que tem dízimo de dinheiro, porque eu nunca vi. Então o que está aí, eu não vejo como dízimo da Escritura. Até porque o dízimo era um preceito da lei de Moisés. Está bem determinado e Hebreus confirma quando diz, porque pela lei, apenas os levitas têm o direito de tomar dízimo. Eu não sei se os pastores de hoje são da tribo de levita. E é pela lei de Moisés que a gente conhece que não estamos mais nela, mas estamos na graça. Nós nunca estivemos nela, porque nunca fomos hebreus. É outra coisa que eu defendo. A lei dos hebreus é para os hebreus, não para nós. A lei do Criador para todo mundo, universal. Mas a lei de Moisés para os hebreus. Então, assim sendo, o dízimo para mim nunca foi dinheiro. O dízimo nunca foi para sustentar sistema religioso, mas sim para os levitas que não tinham herdade, não tinham possessão, e para os órfãos, viúvo estrangeiro, porque tem justificativa. Inclusive diz, porque Israel também foi peregrino em terras estrangeiras. Então o estrangeiro que estiver em Israel tem direito também do dízimo. Porque, embora o sistema religioso fale muito mal lá do Egito, mas o Egito sempre acolheu bem esse povo, até o Salvador fugiu para lá e foi bem acolhido. Então eu não vejo o Egito com tão maus olhos assim, né? Mas isso é outro caso, acolheu José, acolheu a família de José, em Gozém, aquela coisa toda. Mas volto a dizer, para mim dízimo nunca foi dinheiro. Se for defender dízimo no Novo Testamento, na parte que está em Mateus, eu defendo que aquilo não é nova aliança, aquilo é velha, é mentira da Bíblia. A Bíblia foi feita para nos levar ao erro, colocar a divisão de Novo e Velho Testamento no lugar errado. Quando o Salvador nasce, não é velha, não é nova aliança, é velha. Então, quando o Salvador falou aquilo, falou para pessoas que estavam debaixo da velha aliança, que eram judeus e pior, eram fariseus, eram os fariseus hipócritas do sistema religioso que naquela época dava. Os de hoje só querem colher. E o pior, o irmão citou Gálatas 3,10. Todo aquele que pratica um ato da velha aliança, da lei de Moisés, está debaixo de maldição. Porque maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei para praticá-la. Então, quem dá dízimo ou recebe dízimo, segundo a Escritura, aí tem respaldo. Está debaixo de maldição. Não que eu diga, mas o que Shaul falou para Gálatas. Porque não tem como dizer que dízimo não é elemento da lei. Abraão deu antes, tudo bem. Pegou a ceifa que ele fez lá dos reis, que ele matou, para resgatar Ló. Pegou o melhor dos roubos, que está escrito despojo carinhosamente, e deu para Melquisedeque. Encerrado o tempo, para o professor Leandro a mesma pergunta. O que é dízimo e por que ele deve ser praticado? Qual o respaldo desse procedimento nas Escrituras? 5 minutos. Concordo com o Rubens em quase tudo. Eu só acho perigoso quando a gente fala o sistema, todos os pastores, tá? É meio complicado generalizar, mas tudo bem. Talvez seja o costume dele, então a gente respeita. Costume é costume. Mas eu concordo em quase tudo. Concordo plenamente, rapaz. Eu frequentei uma faculdade católica e o que mais pega a liderança da igreja católica é em relação à pedofilia. O pessoal fala, é pedófilo, é homossexual. E no meio protestante evangélico é o problema que a gente tem. Nós que frequentamos o templo evangélico, por assim dizer, somos chamados de ladrão. Até parente meu fala que eu sou ladrão, porque a questão do dinheiro pega mesmo, é muito difícil. Agora, como eu disse que eu concordo em quase tudo, concordo que o dízimo era dado das coisas, da comida da época, da plantação, etc. Agora, eu não encontro um versículo bíblico, não tem um versículo bíblico onde nos proíbe de dar o dinheiro para que
para quem quer que seja. Não tem um versículo bíblico Verdade. proibindo. Então eu tenho liberdade para dar. Então essa conversa de que o pastor obriga a dar dinheiro é mentira. É mentira, porque eu não sou obrigado a dar o meu dinheiro, isso é mentira. Não tem um versículo bíblico. Se alguém pensa diferente, me mostra um versículo bíblico proibindo. Não proíbe não. Agora, eu conheço o pastor, o Everton, foi seu professor, Marcos Campos, pastor meu amigo, que na igreja dele, na igreja que ele frequenta no templo, é diferente. Lá é diferente, não é como na maioria dos casos, aquela imposição, se você não der, você é ladrão, vai morrer, etc. E tal. Então a gente não pode generalizar. Agora, em relação, então eu concordo com quase tudo, concordo o que há de sem vergonha no meio, e lidar com dinheiro é difícil. Agora, eu acho difícil pagar conta de luz com saco de batata, pagar água com saco de feijão. Ou vocês trouxeram alimento para entrar aqui? Desculpa, não precisa responder para mim. Alimento? Então eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho interessante que todo mundo gosta da moeda, eu falava isso para ele, mas ninguém quer falar sobre o dinheiro. Todo mundo quer ir no bolso, mas ele é chamado de demônio. Qual o problema que tem? O dinheiro nenhum. Não quer? Deposita na minha conta para você quer. Ele falou que não quer, deposita na minha conta que eu quero. E eu sei o que fazer, eu posso comprar a cesta básica e dar. Então, ou seja, se a ideia é boa, se um líder, ou quem quer, o Rubens não aceita essa ideia de líder, né? Ou alguém que está à frente de um trabalho, não sei qual é o nome que ele dá, porque se não existe liderança, não tem nome. Mas se um líder pega esse dinheiro e sabe trabalhar com esse dinheiro, não vejo problema nenhum. Pegar o dinheiro e saber trabalhar com o dinheiro. O problema não está com o dinheiro, não está no dinheiro. O problema está na atitude do irmão Leandro quando tem o dinheiro. Paulo, Shaul, como queiram, o Saul, ele não falou mal do dinheiro. Ele disse que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E biblicamente falando, a minha posição é: eu não sou obrigado a dar R$1 para ninguém. Biblicamente. Se eu dou alguma coisa na igreja, é porque eu quero. Agora tem líder que força os seus membros. Mas biblicamente falando, eu não sou obrigado a dar dízimo e Deus não depende disso para me abençoar. É o que eu penso. Réplica, Rubens, 3 minutos. Eis que estou pronto para pela terceira vez ter convosco, que não vos serei pesado. Porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Shaul chamava os filhos dele na fé de filhos. Entende? E quando ele está falando de forma espiritual, quem ensina tem que gastar para ensinar e não cobrar. Aqui não é um templo, aqui não está se tratando de nada religioso. Alguém orou aqui hoje? Não. Alguém fez alguma prece aqui, fez uma liturgia religiosa? Não. Então isso não é religioso. Aqui apenas nós fizemos a conversão do valor do CD na entrada para poder... Isso é uma coisa que eu falei para o Silvio, que era um dos meus, assim, condições para vir. Por quê? Porque eu vou ficar com o dinheiro do DVD? Não, porque eu não aceito ir num lugar que a pessoa tem que pagar para assistir, para me ouvir. Eu não gosto disso. Então a pessoa compra um CD que vai assistir as matérias dos Illuminati. Não é religioso, é dos Illuminati. É jornalístico. E em troca a gente reverte para a entrada do aparelho. Eu tenho feito palestras, amados, isso é muito pessoal. E desde Marília para cá, nunca mais tive um centavo para gasolina de nenhuma. Nenhuma mais, eu não levo nada. A última agora eu precisei chorar nos pés do Silvio, mesmo assim o Silvio ainda me desobedeceu, né, que foi feita lá, porque eu não levo. Isso aqui não, é para gerenciar o que está aqui, e o que sobrar, o Edir, a Gilmara, o Silvio, ver o que eles melhores fazem para a próxima aí, mas eu não pego. Eu aprendi com os apóstolos que saíram sem nada a levar. Se eu quisesse ficar rico, me associava ao Silas Malafé quando me chamaram lá, a turma dentro. O Edir estava comigo. Então não é a questão, eu não sou amante do dinheiro, sabe? Eu aprendi a viver um pouco. Então eu sou muito restrito com essa questão de dinheiro. Eu prego contra o dinheiro para mim é Deus mamon, é poderoso, pode muita coisa, entende? É muito perigoso esse Deus. Eu não vejo com bons olhos. Eu tenho 2 minutos ainda. Então, amados, a questão do dinheiro, né? Inclusive o irmão citou que tem que ter dinheiro para pagar a luz, que não paga com batata. Eu pergunto, que luz é essa? De onde? Vou pagar energia de quê? Eu vou sustentar o quê com esse dinheiro? Não me fala de templo não, porque aí é outro problema. Eu não vi templo até agora, vamos chegar lá, eu acho. Né? Eu não vi necessidade de templo. Ele falou onde tiver 2 ou 3. Ele não falou 4 nem 1000. Onde tiver 2 ou 3. Por que 2 ou 3? Porque eu vou falar para mais um se tiver mais um ali outro. 2 ou 3 duro, né? Sem dinheiro. Não, para falar na rua. Ordem. Eu vou na rua pregar. Como nós temos feito, nós temos ido na rua, pregamos. Mas vai com dinheiro sempre. Não, você fala com a pessoa com 1 ou 2 na rua.
Eu não faço isso como alguém que tem eu não estou mandado por ninguém. Eu faço como Shaul. E ele imposta essa obrigação. Aí de mim se não pregar o evangelho. Eu mesmo me patrocino. Agora, eu trabalho, eu fabrico DVDs com a minha locução, e vendo as minhas notícias. E eu vou comprar hoje com dinheiro o seu material. E com esse dinheiro. Obrigado, pode ajudar. Vai me matar, tá? Mas essa daqui hoje eu não lembro nada. Mas eu vou comprar. Eu já estou sem Com dinheiro. 15 segundos, acabou. Acabou. O senhor será castigado em 30 segundos na próxima resposta. Meu Deus. Não pode Estou sem interceder. dinheiro. Castigo tempo. Dizem que tempo é dinheiro. Réplica, Leandro. Nós vamos chegar, eu estava aqui procurando, eu anotei aqui, a minha colinha é assim mesmo, na mão mesmo, Silvio. Olha aí, o Rubens está com mais dinheiro do que eu, a folha dele é mais bonita que a minha. Mas nós vamos chegar aqui numa parte que a pergunta é em relação ao pastor receber salário. Aí o pau vai cantar quando chegar aqui. O Rubens falou o seguinte, que ele aprendeu a viver com pouco. Eu esperava ele falar, aprendi a viver sem dinheiro. Ele falou, também não dá. Não dá. Ele falou, aprendi a viver com pouco dinheiro. E eu tive que aprender na marra a viver com pouco, também na marra. Não sei, mas eu na marra eu tenho que aprender. Gente, eu frequento o sistema religioso, como queira evangélico, há 17 anos. Eu não tenho carro. Eu não consegui comprar carro ainda. Hoje o Everton me deu uma carona, tá aí com a gente. Mas eu penso que essa relação com o dinheiro no meio evangélico é muito delicada. Estão tentando arrancar a lã da ovelha, desculpa usar esse termo, o termo do Velho Testamento. Mas eu não vejo mal em pedir dinheiro. Eu me preocupo com a causa. Eu frequentava a beira de campo e o pessoal fazia um rateio para fazer churrasco e tal. E eu ajudava. Eu não vejo mal nenhum em se relacionar com dinheiro. Até o Salvador se relacionou com dinheiro quando se fez necessário. Agora, aquilo que é espiritual, etc., aquilo que é de Deus, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que estão fazendo com dinheiro, aí já é um outro departamento. Agora a Bíblia não fala mal do dinheiro, não. E também não obriga a gente a dar dízimo, isso não é bíblico. Então concordo com quase tudo que ele falou. Deu? Tudo bem. Encerrado. Vamos para a próxima pergunta. Ao irmão Leandro. O Natal deve ser comemorado? Se deve, por quê? Onde tem respaldo isso nas Escrituras? É muito simples. Não tem nenhum versículo bíblico que me afirme que eu devo comemorar o Natal. Se não tem nenhum versículo bíblico, não deve. Eu não devo. Agora, se a pergunta fosse, pode? Aí já é outro departamento. Mas não devo não. Porque a Bíblia não disse que eu devo, então não devo. Estou satisfeito. Que obrigação? Nenhuma obrigação. Satisfeito? Estou satisfeito. Agora, se a pergunta fosse, pode comemorar? Aí seria Resposta, outra. Rubens. O Natal deve ser comemorado porque 5 minutos. Silvio, na verdade, é um dever de comemorar, acho que ninguém tem. O povo comemora porque é idólatra. Porque porque nasceu depois de Roma. Se o povo tivesse nascido antes de Roma, jamais... Rapaz, é o que eu falo sempre, nós nascemos num período terrível, depois de Grécia e Roma. Porque todo o lixo do paganismo foi transformado em cristianismo, numa cápsula, e foi trago para os nossos dias. Então nós adoramos a Mitra. Nós fizemos tudo aquilo que os povos pagãos faziam para a Mitra, mas dizemos que é Jesus. E que é bom comemorar o aniversário dele. Então, a pergunta foi... A pergunta é, o Natal deve ser comemorado? Não deve, porque... Se deve, por quê? Não deve ser comemorado porque não há obrigação de comemorar, entende? Se houvesse obrigação, deveria obedecer a lei, né, que manda. Mas não deve. Agora também eu creio que não pode comemorar. As pessoas não fazem bem em participar de festa religiosa. O camarada vai para a gafieira dançar com a esposa ou com a namorada, isso não é religião. Isso é uma coisa social, humana. Desde que ele não vá ali cometer nenhuma coisa que seja pecado, né? Mas dançar ou cantar não é pecado. Tá certo? Agora, se ele vai participar de uma ceia de Mitra do Natal, que é a ceia do Natal, a partilha de presentes, que era o ato pagão dos nórdicos, a árvore do Natal, que é o pinheirinho de Tamuz, né? Todos esses elementos de paganismo, que é uma receita de bolo, são ingredientes terríveis que o Criador abomina, coisa de outros deuses. Eu creio que ele deve, se ele souber disso, nunca mais ele querer olhar para uma árvore de Natal ou ter nojo desses enfeites, que são enfeites diretamente contra o nosso Criador, que Roma
além de muitos outros, esse também cristianizou. Então, para mim, eu vejo o Natal, depois que eu conheci essas coisas todas, sobre Semiramis, Nimrod, isso através de livros antigos, né, da história das religiões antigas, e livros que são super conceituados, mas que hoje você vê pela internet, que não é mais difícil, não precisa ter muito dinheiro para ter conhecimento. Você pega esses livros na internet de graça, você vê a origem do Natal, você sente nojo. Eu sou um que não consigo mais olhar para uma árvore de Natal. Eu não gosto de olhar para enfeite de Natal. Isso tudo é abominação terrível contra o Criador. Porque ela parte diretamente de um princípio religioso, né? E sendo religioso, é uma coisa que é contrária. Eu digo religioso porque é espiritual, né? É coisa de adoração a outros deuses. Isso não tem como dizer que não é. Na Escritura nós vemos, por exemplo, um aniversário, não foi do Salvador, foi aniversário de João Batista, presente cabeça do mau homem nascido de mulher. Outro aniversário foi do Faraó, presente cabeça do padeiro. Eu vi Jeremias amaldiçoando o dia que nasceu o Vijó também. Então não sei se esse negócio de aniversário, seja do Criador, do Salvador nosso, se é visto com bons olhos. De forma religiosa, não falo de comemoração humana. Não falo de coisa humana normal de você no dia a dia. Mas quando diz respeito à festa religiosa, eu abro meus olhos. Porque eu cansei de desagradar o meu Criador que me deu o ar que eu respiro. E que eu vou ter que pagar por ele. É precioso esse ar. Posso falar? Sim, Encerrou? Réplica, irmão Leandro, 3 minutos. Ô Silvio, só um comentário. O Rubens, eu penso que é por conta do vasto conhecimento dele, ele não se atém. A pergunta é muito simples. Deve ser comemorado? Se deve, por quê? Ele respondeu não deve, aí deu uma aula pra gente, eu aprendi muito. Depois eu quero comprar material dele. Mas não é. Tem de graça, não precisa pagar não. Rapaz, mas hoje eu trouxe dinheiro, se eu não pagar, eu vou ficar com raiva. Professor, é o seguinte, a resposta, você tem 5 minutos. Ah, tá certo. O que você vai falar nesses 5 minutos? Se você for falar do Palmeiras, do Corinthians... Não, do Corinthians não, do Palmeiras você fala. Então, o senhor tem 5 minutos para responder. Nós vamos zerar o relógio aqui novamente. Não, mas tá bom. E você tem direito à réplica de 3 minutos, iniciando a partir de agora. Não, mas tá certo, eu Por entendi. favor. Eu entendi. É porque eu fico assim com receio de passar a impressão para o público que eu disse que pode e tal. Não disse isso. Eu me ative a responder a pergunta. O Natal deve ser comemorado? Não. Se não, por que não deve ser comemorado? Minha resposta é negativa. Porque eu não vejo nenhum versículo bíblico me mandando comemorar o Natal. Mas você pode amplificar, por exemplo. Não é, desculpa a introdução, eu sou entrevistador, então não aguento, né? Mas, por exemplo, por quê? Não se deve comemorar. Por quê? Porque não é o aniversário de Jesus. Porque não há respaldo bíblico. Porque em tal lugar diz que isso não deve ser feito. Não, a minha questão, Silvio, porque como o Rubens conhece o assunto, aí dá a impressão que eu respondi o contrário. Não, a minha ativa é responder que não devemos comemorar. Eu quero causar essa impressão. Tranquilo. Rubens, réplica, 3 minutos. Não, Silvio, eu me detenho na questão da religiosidade, ou seja, por exemplo, quando eu falo religioso, não é do termo religião, religamento, eu falo de um preceito de, vamos dizer, de prática de culto divino, ou qualquer coisa assim, que a Escritura não vê com bons olhos. E nesse caso, você fazer uma festa comum que não seja nada religioso, ou qualquer ato que não seja religioso, eu não vejo nisso, se não tiver pecado normal, que a gente sabe que é pecado, eu não vejo nada negativo. Mas uma festa que é religiosa, ela já é negativa na minha visão, na essência dela. Porque ela nasceu do paganismo de culto aos deuses estranhos. E o nosso Salvador não tolera que nós venhamos a ir após outros deuses. Então quando você comemora Natal, você está indo sim após outros deuses. E do nome é Deus Sol Mitra. Porque dia 25 de dezembro é o dia do nascimento do Deus Sol Mitra, é o solstício de inverno, no hemisfério sul. Assim o que eu digo é que isso é uma festa religiosa, contrária à vontade do Criador, e quem quer obedecer ao Criador não vai após outros deuses. Quem me deu o ar que eu respiro não foi Mitra. Quem me deu a saúde que eu tenho, tudo que não é eu digo o que o homem dá, eu digo o que o Criador deu. Não foi Mitra. Então eu não vou de maneira nenhuma fazer algo contrário à vontade de Mitra, indo após outro que não me deu nada disso, entende? Eu creio que é uma traição. É uma coisa tipo marido com mulher traindo, é coisa desse tipo, um amigo com outro. E muito mais sério, porque está traindo aquele que nos deu a vida. Então eu vejo isso com muita seriedade. A questão religiosa voltada para outros, vamos dizer, outros deuses, vamos dizer assim, entende? De adoração, ou de louvor, ou de fazer qualquer prática, daquelas que Israel fazia, e como bem disse o irmão, aquele povo de Israel vacilava, como diz, pisou muito na bola com isso. Então, de maneira nenhuma, eu falo para as pessoas para continuar comemorando, tendo árvore de Natal,
Porque se conhecer a história de cada elemento do Natal, vai ter nojo. O bom velhinho era um pedófilo. Um pedófilo que gostava de vigiar as meninas, pagava para ficar vendo as menininhas, esse Nicolau. Então é tudo uma podridão, entendeu? Esse negócio, quando mais você sabe, mais nojo dá. Eu não vou nem te falar que eu fico... Eu não me exalto com nada, cara, mas quando eu falo dessas coisas, eu fico exaltado, eu tenho que me controlar. Fica da cor de Papai Noel. Eu fico igual o Papai Noel vermelho. É sério, irmão. É porque quando a gente não conhece, irmão, a gente não, entendeu? Não tem nome. Quando passa a conhecer a essência da coisa, e ver que você contextualiza com tudo que tem de informações sobre esses... Rubens, e sem contar também, agora fugindo um pouco da religião, o comércio que há nisso é uma coisa absurda. É verdade, só tem aspecto negativo. Você não tem assim o que pode tirar de positivo disso, a não ser a reunião com a família, mas poderia ser em qualquer época. Pronto? Pronto. Então vamos agora à pergunta ao Rubens. O que é a Santa Ceia e ela deve ser praticada? Esse deve aí vai pular de novo para a questão do... 5 minutos. Irmãos, é outra coisa que eu defendo, né, nesse conhecimento que eu tenho analisado a Escritura, sem buscar livros ou sem buscar outro entendimento, mas só na Escritura por ela. Eu não vi essa Santa Ceia tendo cabimento em lugar nenhum da Escritura. Eu não vejo ela aparecendo em lugar nenhum. Volto a dizer, qual a origem do problema? Não sei se de todos, mas de muitos. É o sistema religioso ter passado por Grécia e Roma. Porque chegou até nós de forma de práticas de cultos pagãos. Então a ceia mitraica, que era a partilha, tá certo? A partilha mitraica é quando os soldados de Roma pegavam os objetos de roubo, carinhosamente chamados de despojos, e faziam a partilha, e ali tinha uma solenidade religiosa, a Mitra, o deus da guerra, o deus Sol. E isso foi perpetuado para nós. Então a partilha no sistema religioso se transformou na missa, a palavra é a mesma. Se transformou na Eucaristia, a palavra é a mesma. E que virou a ceia evangélica e a ceia da hóstia católica. Só que eu não encontrei na Escritura lugar nenhum que respalda isso, em lugar algum. O que eu vi na partilha, vamos dizer, um termo conhecido de igreja primitiva, que eu não gosto de usar, mas vai se entender melhor, era a partilha de bens, que cada um vendia o que tinha e partilhava com quem não tinha. Então todos tinham o quê? Comunhão. A comunhão daquela época não é igual hoje. Hoje comunhão é estar junto batendo palma e cantando não sei para quem em algum lugar. Essa é a comunhão de hoje, mas na época da origem não era partilhar, todos tinham tudo em comum. Era partilha. Então essa partilha que virou missa, associada ao catolicismo, virou na verdade uma prática religiosa da hóstia e do sangue. Aí o ponto alto da missa católica até hoje é esse ponto, a hóstia e o sangue, né, o vinho. Só que Lutero, quando reformulou a igreja católica, ele não derrubou a casa e fez outra, e muito menos fez uma casa nova, ele reformou a velha. Então tirou lá a parede, pintou uma janela, fez uma porta, mas os alicerces e coluna ficaram as mesmas. Então ele trouxe para o protestantismo essas práticas, só que agora praticadas uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, não sei, e tirou o centro do culto, que era a Eucaristia, tirou para a pregação na época passada. Hoje é o pula-pula, mas ficou na pregação, mas ele deixou os elementos da casa, só trocou os móveis de lugar, tá certo? E trouxe essa partilha que na verdade é paganismo. Por que eu digo isso? Porque o padre, quando lê para comer, né, em memória dele, o padre é um grande canalha. Porque ele não lê na Bíblia, ele lê na folha onde ele escreveu. Na Bíblia não tem. Você pode pegar hoje a Vulgata, coisa que só quem estudava muito e pagava muito para estudar sabia, que na Vulgata tem lá, não é comer em memória de mim, é mentira, é partir em memória de mim, partir o pão, que é o próprio Salvador, não é comer. Aí esse que fez a Bíblia protestante, que é a mais